Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui uma matéria que saiu falando sobre Bolsonaro que provocou calote bilionário, são bilhões com B de bola mesmo na Caixa em tentativa de reeleição e é mais uma coisa que pode torná-lo inelegível. Bolsonaro que tanto falou em 2018 na tal caixa preta do BNDES, pura bobagem, né, como o próprio tempo mostrou. Agora tá aí, né? Ele vai ter que explicar a caixa preta na Caixa Econômica Federal. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não tá inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho chegue em mais pessoas, elas venham pra cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou resumir aqui uma longa reportagem do UOL, mas claro, vou deixar link para quem quiser ler na íntegra. O UOL que teve acesso a informações que eram mantidas pela Caixa em segredo e explica como um banco estatal de 162 anos foi usado como arma de campanha do então presidente Bolsonaro, se valendo de manobras inéditas, sem transparência, que expuseram a instituição a um nível de risco inédito na história recente. Vai destacar que em 17 de março de 2022, Bolsonaro e o então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que depois foi afastado, acusado de assédio lá, assinaram eles duas medidas provisórias. A primeira criava ali uma linha de microcrédito para pessoas com nome sujo. Até as eleições, a Caixa emprestou 3 bilhões no programa chamado de Sim Digital, mas muito pouco desse dinheiro retornou. A inadimplência chegou a 80% neste ano, segundo a atual presidente do banco, Rita Serrano. Agora, vejam bem quem vai pagar a conta da irresponsabilidade de Bolsonaro, né, que não criou mecanismos para evitar a inadimplência nessa proporção aqui. Para cobrir o rombo, o fundo garantidor começará a ser acionado nos próximos meses. A quantia ainda é incerta. Se a inadimplência de 80% revelada por Rita Serrano se mantiver, os recursos do FGTS podem ter que bancar algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões. Já a Caixa arcaria com outros 600 milhões de reais, ou seja, todos pagaremos a conta. E não é assim, Bolsonaro estava pensando no pobre coitado que está com o nome sujo. Não, não era isso não. Era interesse puramente eleitoreiro para tentar crescer a sua popularidade, né, entre os mais pobres, grupo que o Lula sempre teve aí, né, uma vantagem, como apontavam as pesquisas. A operação, inclusive, foi suspensa pouco antes da campanha começar, sem alarde, porque já nos primeiros meses o índice de inadimplência foi altíssimo e o valor emprestado não poderia superar o saldo do fundo garantidor. Agora, não foi só isso. A outra medida provisória liberava empréstimos consignados do Auxílio Brasil. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, vejam bem, a Caixa liberou 7 bilhões e 600 milhões de reais. O programa é criticado por reduzir o valor do benefício social para pagar o empréstimo. Mais de 100 mil devedores foram excluídos do Bolsa Família este ano e o pagamento das parcelas do crédito é incerto. Aqui vai destacar que o consignado do auxílio não era simples de implementar, então você tinha ali alguns mecanismos para ser implementados e o governo teria o quê? Que descontar as parcelas do empréstimo diretamente de um benefício que foi criado para superar ali a pobreza. Mas vejam que coisa, a regulamentação do programa só foi concluída em 26 de setembro de 2022 e só no dia 10 de outubro, em plena campanha para o segundo turno, a Caixa começou a ofertar o consignado. E vai destacar que no período de 11 a 20 de outubro, o número de acessos ao aplicativo Caixa Tem, principal canal de contratação desse produto, foi de 206 milhões, ou seja, seria como se quase toda a população do país interagisse com o banco em apenas 10 dias. E desde o lançamento, a Caixa já registrou mais de 280 mil contratos em um só dia. Logo depois, vejam só que coisa curiosa, né? Que coincidência. Logo depois que as urnas deram a vitória ao Lula, a Caixa cortou o consignado sem qualquer aviso público. Reportagem do UOL de fevereiro revelou que o banco concedeu 99% do consignado do auxílio no período eleitoral. Depois, somente 1%. Após a publicação, o Tribunal de Contas da União abriu apuração sobre o caso.
mas até hoje a Caixa não deu explicações públicas sobre os dados. Aí esse consignado, pessoal, é o seguinte, né, do Auxílio Brasil, seria um absurdo em qualquer época do ano, porque tira a finalidade do auxílio, que é o que? É o beneficiado, que é alguém, né, em extrema necessidade, precisando de um valor, né, com alguma regularidade. Opa, todos os meses eu vou ter quanto aqui? 400, 500, 600, você tem que saber disso. Então ter um valor que é o estudo feito para você ter ali as despesas básicas mesmo, assim, aquelas essenciais, para a pessoa não passar fome, né, para ela ter esse valor ao longo dos próximos meses. Mas não, o que acontece? O banco vai lá, faz o empréstimo para bater nesse valor que cairia, né, ao longo dos próximos meses. Claro que não pode comprometer todo ele, apenas uma parte, e aí essa pessoa recebe um valor, né, no começo, quando ela toma um empréstimo, e depois ela vai receber um valor menor, o que então vai fazer com que ela não tenha aquilo que ela precisaria para atender as necessidades básicas dela, sem falar que boa parte do que foi descontado aí é juros e juros altos. Então é banco ganhando dinheiro em cima da tragédia, em cima da miséria daqueles que mais precisam. Então, insisto, consignado no auxílio, para mim, já é um erro simplesmente ele existir. Agora, ele ser implementado entre o primeiro e o segundo turno, também aqui aponta, né, uma finalidade eleitoreira. Porque aí a pessoa fica grata, nossa, muito obrigado, presidente, por você, né, fazer isso, que a pessoa vai olhar o quê? Puxa, né, vou ali pegar um empréstimo, R$1.000, R$2.000, R$1.500, e ela observa que naquele momento aquilo foi muito importante, gera uma espécie de gratidão que pode beneficiar, sim, né, quem está na presidência. Aqui, outro problema que Bolsonaro terá que se explicar, na justiça, inclusive, é que para atender às medidas provisórias, a Caixa precisou reduzir seus ativos de alta liquidez, quantidade de dinheiro mínima que o Banco Central obriga as instituições bancárias a terem sempre disponível para evitar uma quebra. No final do ano eleitoral, o montante chegou a 162 bilhões, 70 bilhões a menos que no ano anterior. É o volume mais baixo da série histórica iniciada em 2017. E vai dizer que nos 2 últimos meses do ano, após a derrota de Bolsonaro, a Caixa cortou radicalmente novos créditos. Um plano de contingência sigiloso para recuperar a liquidez. Sigiloso por quê? Porque não podia alardear, né? Não podia, enfim, passar uma imagem negativa do governo agora que as coisas estão sendo reveladas. E vejam isso, apenas os dados do pós-eleições podem revelar quão fundo foi o poço. O UOL solicitou os indicadores via Lei de Acesso à Informação, mas o Banco Estatal e a Controladoria Geral da União do governo Lula não viram interesse público em divulgar os números. A reportagem recorreu e aguarda julgamento. Poxa, né, eu vejo interesse público. É importante que o povo saiba, porque, como está dizendo aqui, né, quem vai ter que pagar essa conta é o povo. Seja através do fundo garantidor, que está lá para isso, ok, mas isso aqui foi feito, pelo que tudo aponta, baseado no altíssimo índice de inadimplência, de uma forma irresponsável. E também a questão do dinheiro da Caixa, que é um banco público, ter que pagar essa outra parte, né, da inadimplência. Outros pedidos do UOL também foram negados. O responsável, vejam bem, pela Lei de Acesso à Informação na Caixa, Marcos Brasiliano, foi diretor executivo de Finanças e Controladoria na gestão de Pedro Guimarães, o presidente durante o governo Bolsonaro, da Caixa lá. Este ano, ele foi alçado a vice-presidente dessas áreas e é considerado braço direito da atual presidente do banco. Então é o seguinte, pessoal, Bolsonaro, que já está bastante enrolado em outras ações, em outras frentes que podem torná-lo inelegível, pode se complicar muito nessa. Porque, assim, apesar das medidas provisórias terem sido ditadas lá em março, o recurso do consignado, por exemplo, só caiu no período eleitoral e depois sumiu, como aqui aponta essa reportagem do UOL. E aí, o bolsonarista que vier aqui dizendo, ah, mas quer dizer então que o banco nem pode fazer isso aqui. Olha, toma cuidado, não se pode usar bancos públicos, né, com finalidades eleitoreiras. Isso vale para qualquer presidente que esteja ocupando a presidência da República. O bolsonarista que acha isso aqui normal não poderá reclamar se o Lula fizer igual em 2026. Se a justiça disser que foi tudo certo, que o presidente tem direito de fazer isso aqui, será uma autorização para que o Lula faça o mesmo em 2026 e outro presidente faça o mesmo em 2030, em ano eleitoral. Então a condenação de Bolsonaro tem, além do caráter punitivo, pelo que foi feito, um caráter também preventivo, para que não se abra um precedente perigoso e seja repetido no futuro. Então você quer emprestar dinheiro para quem tem
o nome sujo, o Ciro Gomes, que é alguém que foi massacrado em 2018 com o seu programa lá, o programa Nome Limpo, que muitos brincaram, né, o SP Ciro, ele explicou detalhadamente aquilo que, né, podia ser feito para você ajudar essas pessoas a limpar os seus nomes. Aí você tinha lá algo que uns gostam, outros não, que é um que tem o nome limpo, né, Steve de avalista para quem tem o nome sujo, algumas experiências no mundo, né, tem até grupos, né, um grupo, né, se junta ali para avalizar aquele que está em débito para que este consiga pegar um dinheiro, limpar o seu nome e voltar a ter a sua dignidade, né? Eu entendo a necessidade de você ter um programa, né, nesses moldes, né, bem pensado, bem planejado, para que você de fato consiga fazer com que essa pessoa, que além de tudo, né, ela é humilhada, porque muitos não estão inadimplentes porque, né, são más pessoas, caloteiros, porque às vezes fizeram um empréstimo para comprar lá uma geladeira que estragou, um micro-ondas, e de repente perdeu o emprego ou teve uma emergência na família e se viu na questão ali de você escolher ou compra o remédio ou você paga a prestação do cartão, e aí a pessoa compra o remédio, não paga a prestação, juros no Brasil que aí chegam a casa de 400% ao ano rotativo, essa pessoa fala, não dou conta de pagar. E aí ela deixa, o nome fica sujo. Então eu entendo, né, você ter medidas para ajudar essa pessoa, mas como foi feito aqui no governo Bolsonaro, baseado, insisto, no índice de inadimplência até este momento, mostra claramente aqui que não se preocuparam com alguns detalhes, e aí o rombo poderia ter sido evitado, e nesse caso, juntando aqui com a finalidade eleitoreira, Bolsonaro pode se complicar bastante. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.